Oi, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de criação e comunicação publicitária. Olha só na tela aí para vocês, em que momento nós estamos? Na atividade 2, introdução 3, ou seja, a terceira parte da nossa introdução dessa atividade número 2. E o nome da nossa aula é Museu do Meme. Vocês sabiam, gente, que existe o Museu do Meme? É um dos nossos assuntos hoje, ou melhor, é o nosso fio condutor da nossa aula de hoje. E por isso que nós estamos nesse espaço aqui clássico, que é um dos grandes museus aí da história, para começar a quebrar esse paradigma. E não estou sozinho, estou com ele, o nosso querido, maravilhoso Promauro Marcel. Olá, professor Josélio, tudo bem? Tudo bem. Sempre convidado, eu virei para esta aula, participarei ainda mais quando eu estou à frente aqui de um dos maiores, se não o maior museu da Terra, né? Aquele museu que ele é, quando a gente pensa em museu, já pensa em Louvre, né? Um dos mais famosos, né? Mais famosos. Se fala assim como se tivesse ido lá, né? Mas assim, se tiver oportunidade, vá, porque quando eu tiver, eu vou, porque é lá que está a Mona Lisa. Nós falamos bastante sobre ela aqui. Isso, você está falando de Museu do Meme, mas é bacana conhecer também os clássicos, né? Mas assim, para desconstruir tem que construir. Mas eu tô curioso, o que seria esse Museu do Meme? Então, nós vamos entrar aí nesse processo. Tô me adiantando, tô dando spoiler. Temos um tempinho aí pra gente começar a conhecer um pouquinho sobre esse museu, né? Que fala sobre a contemporaneidade, como que a gente pode conservar essa linguagem, esse gênero aí artístico, né? E de comunicação tão contemporâneo. E como sempre temos a nossa frase de boas-vindas aí na tela para vocês, com a música, os elementos sonoros acontecendo, né? Então nós temos aí, eu vejo o futuro repetir o passado. E eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Promauro, você acha que tem a ver com a nossa temática de hoje? Tem sim, tem a ver com... na verdade, o Cazuza nessa letra ele faz uma crítica muito contundente à nossa percepção de que as coisas são eternamente novas. Quando na verdade a gente vai revisitando e temos que ter um olhar atento para as coisas que estão se repetindo. Ele fala um museu de grandes novidades, né? Ou seja, na verdade você tem um museu que em tese em tese não, né? Na visão do senso comum. É para as coisas antigas e fala, não, eu vejo um museu de grandes novidades, que é esse paradoxo entre, olha, o que é velho e o que é novo. E aí eu pergunto, né, puxa, onde cabe o meme dentro de um museu, né? Eu já estou provocando porque eu sei que a resposta virá ao correr desta aula. Eu gostei aí da fala do professor, né? Que faz a gente pensar um pouquinho. O que é novo, né? As notícias são novas, as situações são novas, as propostas são novas, sim, ou as temáticas que são antigas também, né? A gente fica dentro desse contexto aí do que é novo, do que é contemporâneo e do que se torna clássico. Certo. E para também começarmos, nós temos aí as nossas habilidades, as competências que você pode tirar um print, né? E o nosso objetivo, que rapidamente é pesquisar e analisar sobre a comunicação visual em diferentes linguagens, que é o que nós estamos fazendo aqui no momento, conhecendo a linguagem, né, do gênero aí meme, tá certo, gente? Não se esqueçam que o nosso aprofundamento está alinhado aí com a área de linguagens e suas tecnologias, o aprofundamento curricular se chama #Se Liga na Mídia e a unidade curricular tá na mídia, tá no mundo, sempre pra gente entender onde e quando estamos, né? Já que estamos falando de passado, de presente, de futuro. E os nossos materiais para aula 14, lápis e caneta, diário de bordo, caderno do estudante e os equipamentos tecnológicos que estiverem ao seu dispor, né? Ou dentro das possibilidades da sua unidade escolar. Celular, tablet, notebook, o laboratório de informática, a biblioteca, onde você conseguir desenvolver o seu processo de pesquisa sobre as nossas temáticas. Tá certo, gente? Lembrando que na aula anterior nós tivemos aí um momento de pesquisar e refletir sobre o gênero meme em anúncios publicitários e conversamos um pouco sobre charge e cartoon. Promauro, você sabia que o charge e o cartoon aí são características intensas dentro do gênero do meme? É verdade, né? Então, eu tenho até uma aula que eu dei aqui no Centro de Vídeos há algum tempo, eu pergunto o que cabe no meme, né? O que pode ser inserido no meme. E eu acredito que charge, cartoon, meme, às vezes, em certa medida, até se confundem, né? Se misturam, se mesclam. É possível que hoje alguns jovens que estejam tão acostumados a observarem meme e talvez não viajem tanto pelo universo do jornal, da propaganda, da publicidade, ao olharem uma charge, classifiquem-no como meme. É possível hoje.
É legal que a gente começa a refletir um pouquinho sobre onde o meme está presente, porque a gente fala que a gente tem como conceito que o meme, ele é uma linguagem, né? Ele comunica, ele passa, faz a comunicação interpessoal. Porém, ele se relaciona com outras linguagens artísticas. Por exemplo, a gente citou agora a Shard e o Cartoon, mas ele também pode se apresentar através do vídeo, pode se apresentar através de uma releitura. Então, ele vai realmente se comunicando com todas as outras linguagens artísticas. Isso. Então, eu digo que talvez seja uma forma de comunicação que transita ali pela arte híbrida, pela arte integrada. Isso, híbrida, integrada, eu vou dizer mais, democrática. Porque, se bem que hoje a gente consegue ver em certos chargistas, cartunistas, que a habilidade de desenhar, do traço, ela é bem simplificada, né? Mas o meme extrapola isso, é possível fazer crítica, é possível vender produtos, é possível você criar um meme a partir de uma imagem que já está lá estática. Então, a criatividade está no texto. Então, eu acredito mesmo que o meme, ele democratiza o humor, democratiza a criação artística, democratiza... O meme é o humor democrático. Só temos que tomar cuidado, são preconceitos, as coisas todas, mas assim, o meme é algo que ele veio e que é uma linguagem simples, direta, híbrida, democrática, é isso. É bacana, porque você já está fazendo um link com a nossa aula, né, a última aula também, que nós falamos um pouquinho sobre a questão do uso do meme de forma ética, né, porque o meme ele provoca, a gente fala um pouco da Shard, né, essa sensação de comédia, satiriza, porém ele também faz uma crítica aos assuntos, porque a gente acaba se identificando de alguma forma, ou pensando daquela forma com que o meme traz, né, aquela proposta temática, o fio condutor, ou também se identificando com as personagens que ali estão, né? Certo. Então acaba ocorrendo essa identificação, seja com a temática ou seja com a personagem, com os ícones envolvidos. E como a gente, ao desenvolver o processo de criação de um meme, tem que também lidar com essa questão ética, né? De que forma, até que ponto eu posso usar a imagem do outro e de qualquer forma. Então não tem regras para eu utilizar essa imagem. Então eu pego a imagem aqui do professor Josélio, a imagem do professor Mauro e faço o que eu quiser com essa imagem. A gente entrou dentro desse campo que se relaciona também com plágio, com a releitura e como a gente utiliza, né, de forma ética a imagem do outro. Questão do anonimato, né? Não, olha, eu criei, ninguém sabe o que eu criei, estou inventando aqui. É só uma piada, olha, se ofendeu à toa, né? Mas, em geral, a gente tem que fazer esse exercício de empatia, né? Voltando nessa aula anterior, né? Fazer esse exercício de empatia, se pôr no lugar do outro, de alteridade, e perceber que, olha, temos que, se fosse comigo, né? Porque parece que é o óbvio, mas o óbvio só é óbvio porque muita gente falou a respeito. Então tem que tomar cuidado mesmo. Muito bem colocado. E pensando nessa fala aí do Pro Mauro, a gente tem a nossa primeira pergunta norteadora. Olha só, você sabia que é um campo de estudos formal para os memes? O que você acha disso? Então, se você não sabia que existe uma pesquisa, uma investigação científica sobre esse gênero, né, e de como ele pode ser trabalhado e desenvolvido nas várias dimensões, não só da criação e comunicação publicitária, mas como também nas dimensões da nossa vida, né, como que a gente se relaciona? De forma ética, através da pesquisa, existe sim um campo científico. Existem pessoas que estão buscando entender como a gente tem esse gênero, essa forma aí de linguagem, como uma ferramenta muito potente, latente e também de conservação da sua própria história, tá certo? Então, essa é a nossa primeira pergunta para a gente começar a entender esse processo de pesquisa. Você sabia, Pro, que existe esse campo aí de estudos formal para o meme? Nossa, que tem gente estudando meme, isso eu sabia, mas que tem um estudo, todo um estudo voltado para essa compreensão, campo de estudo, nossa, para mim é novidade, eu vou me interar a respeito disso, né? Estamos no eixo estruturante investigação científica, né? Vou atrás disso, vou procurar saber, porque é nossa novidade. Muito legal. Para mim também foi uma grande novidade, gente. Eu nem sabia, olha só, a nossa próxima pergunta. Tá, legal. Você sabia que
existe o Museu do Meme? Eu sabia que o meme, ele era ali, como o Mauro disse, democrático, a gente podia construir, que todo mundo tem acesso, mas que existia um local, né, dedicado à história desse contexto. Eu não sabia, estou descobrindo junto com vocês ao produzir essas aulas. Olha só o nosso conceito. Pro Mauro, você pode fazer a leitura pra gente? Com certeza, com prazer. O Museu de Memes foi criado e desenvolvido... Na verdade, eu vou começar do começo. Você sabia que existe o Museu do Meme? O Museu de Memes foi criado e desenvolvido por pesquisadores vinculados ao Laboratório de Pesquisa em Comunicação, Culturas, Políticas e Economia da Colaboração, Colab. A visita ao Museu de Memes começa pela arqueologia memeal. Bacana o nome. Esse termo é diferente, né? Vou voltar. A visita ao Museu de Memes começa pela arqueologia memeal. Em lugar das ossadas de dinossauros que preenchem os saguões dos museus de história natural e rugem silenciosamente aos visitantes, nós temos bebês e ratinhos dançantes e correntinhas de e-mails que marcaram a história dos memes de internet. Eu lembro disso! Você lembrou? Nossa, eu tava lá quando a internet era tudo mato, capim, era maravilhoso. Gente, você não tá... Vou atravessar o professor Jocélio. Nossa, mexeu no subconsciente agora. O meme hoje é bem legal, tal, a gente tem aquela imagem, mas antes, quando a internet era, vou dizer assim, mais texto, né? Do que imagem, e a gente tinha acesso, não havia redes sociais, na verdade a nossa comunicação era por e-mail, a gente recebia as piadas nos e-mails, era corrija, mande esta mensagem para não sei quantas pessoas, ou você vai, né, sei lá, passar por algum problema ruim, difícil, piadas, vídeos, vinham tudo por e-mail, e assim, era uma época mais simples, né? E é legal ver que, dessa forma, eram os primórdios do meme, a arqueologia do meme, né? Exato. Então, essa pergunta aí norteadora faz a gente começar, primeiro, a pensar nessa questão do conceito de museu, né? Que ele se modificou bastante por conta das linguagens que a gente tem, toda a arte digital que é envolvida com relação ao gênero do meme, e também para que a gente comece a perceber que não impede que existe uma construção de registros, evidências sobre a história desse gênero, né? E realmente, como o Pro Mauro trouxe, a gente tinha uma dinâmica, né, muito mais lenta com relação a essa troca de informação, porque você recebia o e-mail, aí em determinado momento eu iria olhar a minha caixa de e-mail para poder repassar aquelas informações, seja uma brincadeira, né, um meme, uma correntinha, né, através dos e-mails. Hoje acontece de forma muito dinâmica, pelos aplicativos de comunicação, ali você manda um direct, né, rapidinho, e você já passa todas essas informações. Eu costumo falar para o pessoal que antigamente a gente entrava na internet, era uma outra época. Hoje, quando você não quer acessar, você sai da internet, porque a gente já está conectado. Tá? Então, quando a gente manda uma mensagem, um meme para alguém, e a pessoa não vê em 1 hora, 2 horas, o que aconteceu com a pessoa? Como é que ela não viu? Como é que ela não acessou? Porque a gente está a todo momento. Eu não sei se você vai falar sobre museu, mas eu gosto muito de falar da etimologia das palavras. Museu vem da palavra musa, né? Ou seja, é uma deusa, né, grega, tal, que é questão. Estou falando isso porque falar que musa é aquilo que a gente admira. Ou seja, museu vem de musa, musa é aquilo que nos inspira, que a gente olha, que a gente observa. Então é legal você pensar que nós estamos numa época em que a gente tem que observar, inclusive isso, tem museu de história natural, ou seja, observa a história natural, museu de história, museu de arte e museu de memes. Ou seja, não é só admirar o meme, é observar, estudar, esmiuçar, perceber quais são as suas histórias, a sua estrutura. Bem bacana isso. E de que forma ele se tornou tão latente dentro da nossa sociedade, né, Pro Mauro? Exato. Isso que você coloca com relação... É super pertinente, gente, não tem que ser, tem que ser o professor Mauro, né? Trazer essa colaboração tão interessante com relação à etimologia da palavra mesmo, museu, com essa questão da admiração. Quando a gente contempla, né, quando a gente busca realmente... essa identificação, essa inspiração, nós precisamos conservá-la. E essa é a forma, né, através da investigação científica, também buscar o conceito de forma conteúdo que a gente tem embutido dentro dessa linguagem. E aí, agora nesse PPT, nós temos realmente um motivo, né? A gente tinha a pergunta aí norteadora, quais são seus memes preferidos? E também por que a gente teve essa provocação, essa necessidade de construir um meme, um museu do meme. Então ela nasceu de uma dupla provocação. De um lado, como todo museu,
como o Promauro disse, ele tem o objetivo de apresentar ao grande público um pouco da memória a respeito de um dado tema, né? Então pode ser qualquer outra temática, mas nesse momento nós estamos fazendo um recorte com relação ao meme. De outro lado, ele é em si um meme, isto é, uma brincadeira, um artifício, cujo principal propósito é estimular e refletir sobre o papel que ocupamos, né, que ocupam os memes na cultura contemporânea. Então ele tem um papel de conservar, né, a história, de todo o contexto que a gente tem através da investigação científica desse gênero, mas também perceber como ele ocupa o nosso espaço na cultura contemporânea. Na verdade, Promauro? Exatamente. Qual é o papel do meme hoje? Na verdade, é a gente perceber que existem outras formas de cultura, que nós estamos desenvolvendo cultura, criando possibilidades de comunicação, estamos expandindo. Porque era muito simples quando não existiam os livros, alguém chegar e falar assim, olha, esse negócio de livro vai dar errado, né? Porque aconteceu, com certeza aconteceu. Fala, não, a história bendita tem que ser decorada, guardada, né? Tem que ser de cabeça. Aí inventaram o livro, aí ficou, não, esse negócio de internet não vai dar certo. Aí com a internet, com a tecnologia, não, mas isso veio antes, né? Inventaram o rádio, inventaram a televisão, e sempre alguém falando, anunciando que vai acabar isso, vai acabar aquilo, e a gente acumulando conhecimento. Agora chegam os memes, que é uma nova forma de se exprimir dentro da rede. Ou seja, a gente não sabe, daqui a 200, 300 anos, haverá com certeza outras formas de expressão. Mas o impacto que o meme causa hoje, claro, não estou comparando o impacto do livro, mas eu não sei. Vai que daqui a, sei lá, 200 anos a gente fala, nossa, tem um Da Vinci do meme, o Michelangelo da nova forma de cultura que se criou lá em 2000 e alguma coisa. Quando a gente fala de arte contemporânea, né, Promauro, a gente percebe que a arte contemporânea ela está em construção. Isso. O meme é uma linguagem contemporânea. Então não tem como a gente definir rapidamente, olha, esse aqui é um grande artista relacionado a essa linguagem do meme. Porque a nossa história está sendo construída. Então, provavelmente, quando a gente fala de arte contemporânea, o conceito, por exemplo, de uma linguagem como performance, ele ainda está sendo construído. A gente tem alguns cânones, a gente tem alguns fatores que já estão, né, dentro desse processo de pesquisa, como, por exemplo, agora o Museu do Meme traz para a gente, né, toda essa propriedade que a gente está construindo agora com a nossa investigação, mas tá surgindo. Talvez a gente já tenha esse grande artista. A obra-prima do meme, né? Exato. Na verdade, você falou vir a ser, né? A gente está sempre construindo, elaborando, desenvolvendo, né? Sempre o vir a ser. E a ideia é de olhar, observar e pensar, nossa, é uma nova forma e, na verdade, mesmo com a velocidade do mundo atual, nem tão nova assim, nem mais tão nova, né? Sim, porque a gente vai falar um pouquinho de viralização, a gente vai perceber, né, que o conceito do Richard Dawkins, que a gente falou na aula passada, ele já propõe aí essa questão da viralização há muito tempo. A gente até comentou do Andy Warhol, né, com pop art. Mas aí a gente chega na outra pergunta que nós temos norteadora. Olha só, mas por que um museu do meme? Essas informações, gente, estão todas dentro do próprio museu, tá? O Proust tirou algumas informações direto desse estudo do MEI, dessa proposta, para que vocês tenham acesso. Então, é válido que vocês entrem e façam uma pesquisa mais minuciosa com relação a essa temática, certo? Então, há 2 gestos envolvidos simultaneamente na fundação de um museu dos memes. O primeiro e mais evidente deles é o de preservar a memória dos memes e de internet, e ainda de sugerir que reflitamos com o maior cuidado sobre o lugar que os memes ocupam na cultura contemporânea, que é o que a gente conversou agora um pouco durante essa aula. Afinal, não se guarda qualquer coisa em um museu. Dito isso, quem entende os memes de internet apenas como cultura inútil está perdendo muitas camadas aí do seu significado, não é verdade, Promauro? É o que a gente está falando aqui, né? Na verdade, existe muita informação, muito que acrescentar, e existe uma história, foi o que eu falei, né? Essa história de que os memes vinham pelos e-mails, né? Tinham outras formas de se comunicar, e é importante isso porque neste texto que você acabou de ler, que está lá dentro, né, do site do Museu do Meme, ele fala sobre memória, né? E na internet a gente tem, não sei se você tem, deve ter também, né? A gente tem esse hábito de vou limpar a HD, abrir espaço, e muito pouca coisa a gente vai mantendo. Iguais as fotos que a gente tinha naqueles álbuns, né? E a gente vai deixando lá no celular, vai deixando nas galerias, né? E aí para abrir espaço a gente vai apagando. Quando vê, a gente não tem mais a memória. Fica tudo muito imediato.
Aí quando a gente pensa o porquê da criação do Museu do Meme, tem a ver com isso, porque às vezes a gente recebe lá no celular, no computador, onde for, e a gente ri muito, a gente dá muita risada, a gente reflete bastante, mas depois de uns 2 meses a gente passou, já esqueceu, já era, não faz mais sentido, e aquela memória passou, perdeu-se, aquela lembrança perdeu-se. E aí, nossa, lembro daquele momento, daquele tempo. Imagina uma visita a este museu. E outra, eu acho que deveria haver museus do meme, porque assim, aquilo que é meme no Brasil pode não ser meme nos Estados Unidos, aí tem outro meme lá, tem uns Leave Britney Alone, que aqui para você não faz o menor sentido, mas que girou o mundo lá e nos Estados Unidos fez muito sucesso. Aqui no Brasil tem aquele outro, daquela personagem, né, com aquela pirâmide, aquele cara olhando assim, né, cheio de dúvida, né? Eu não sei o nome da mulher, mas acho muito bacana. Então é mais ou menos por aí. É legal essa fala, porque já me remete com relação a todo o contexto que a gente tem de democracia mesmo, né? Por ser um ato bem democrático, uma linguagem bem democrática, essas informações podem se perder. E existem alguns memes que eles são atemporais, mas existem que são muito específicos daquele período. Isso. E como você trouxe a sua lembrança, a sua memória com relação aos memes que estavam lá nas correntes de e-mail, com certeza se a gente parar e buscar ali, né, um processo investigativo, uma pesquisa sobre esses memes desse período, a gente tem ali críticas políticas, sociais envolvidas, conceitos de beleza, padrões estéticos, tudo relacionado a que a sociedade consome e o que ela define como objetos aí de consumo. E que se modificam, né? Então a gente começa a perceber que é necessário esse resgate dessa memória. Exato, né? Preconceitos superados, ideias. Na verdade, nas provas nos livros de história, daqueles manuais, né, os livros didáticos, a gente estuda as charges da Segunda Guerra Mundial, charges, como pensava tal país, ou seja, a gente vai começar a analisar isso em relação a meme, porque é isso. Acredito que já estamos trabalhando com essa ferramenta, até mesmo numa questão de vestibulares. Não descarto essa possibilidade. Logo nós termos essa ferramenta atrelada a alguma questão, principalmente como é o uso da charge, né? Eu acho que talvez a gente embargue com relação aos direitos autorais. Como a gente tem muitos memes relacionados a marcas, relacionados a alguns contextos. Imagem, pessoas, né? Tudo isso. Exatamente. Gente, chegamos no nosso momento do protagonismo juvenil aí na tela para vocês, é o momento que vocês vão brilhar no momento de pesquisa de vocês. Olha só, possibilidades de leitura nas redes. Que tal construir o seu meme? A proposta é que criem seus próprios memes, estipulem um tempo para que explorem livremente o Museu dos Memes, como eu disse, a sugestão de estudo do meio. Você pode agendar um dia e usar os computadores da escola ou de casa, ou utilizar seu smartphone para realizar as pesquisas necessárias. O que for melhor de acordo com o seu grupo, comunidade, né, escolar, tá certo? E o que você vai observar? Observem a presença dos elementos levantados na conversa inicial, formatos, fenômeno viral, recursos de comunicação e registre individualmente suas observações. Temos aí, gente, um vídeo que vai falar um pouquinho sobre viralização para vocês. Mas antes é importante falar o seguinte, quando a gente fala de conteúdo viral, a gente está falando de uma ferramenta, é um recurso. Assim como você tem uma rede social, como você tem, sei lá, a paleta da sua guitarra, o marketing viral, o conteúdo viral é um recurso usado dentro de uma estratégia. Se engana quem pensa que uma música, uma ação, ela só é viralizada, ela só ganha as massas de forma empírica, sem um controle. Existe, obviamente, esse fator, o fator desconhecido, inesperado, você criar uma ação e essa ação, esse vídeo, esse post, alcançar milhões de pessoas sem você nem perceber e esperar isso. Claro, mas existem ações criadas hermeticamente com esse foco, com essa estratégia. Olha, não seja ingênuo de não acreditar nisso, meu amigo. Uma certa vez até me criticaram, me olharam de lado num congresso que eu participei, num evento, quando eu sugeri que a gente falasse sobre viral, conteúdo viral. As pessoas, não, mas conteúdo viral não existe, não se pode prever e tal. Mas é uma ciência, né? Essa que é a verdade, né? Philip Kotler não me deixa mentir. Mas sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vou te passar aqui
sobre a visão de Philip Kotler, 3 ingredientes que não podem faltar em um conteúdo que você quer que passe para milhares e depois milhões de pessoas. A primeira coisa que um conteúdo viral precisa ter é o fator surpresa. Ele precisa ser inesperado. E quando eu falo inesperado, ele precisa ser inesperado realmente. Pensa comigo, se você está imaginando criar uma ação e lá no seu subconsciente ou lá no seu consciente você pensa assim, cara, eu acredito que não todo mundo, mas uma boa parte das pessoas que vão ver o que eu vou fazer, eu acho que já viram isso em algum lugar. Cara, para e pensa em algo que você tenha certeza que ninguém viu. Eu não estou falando aqui do fato em si, né? Você pode juntar dentro de uma ação diversas situações que já são vivenciadas pelas pessoas, mas que juntas soam totalmente diferentes. E eu vou te mostrar casos reais no final desse vídeo. O segundo ingrediente é o seguinte, essa ação ela precisa ser desencadeada pelas pessoas que vão ser alvo da ação. E sem essa participação delas, isso tem que ficar muito claro para essas pessoas, essa ação não aconteceria. E o terceiro ingrediente é o seguinte, né? Por participar dessa ação e ser pedra fundamental nela, essa experiência precisa dizer o seguinte para o seu público. Cara, isso está me fazendo me sentir tão bem, é uma experiência tão diferente que eu quero falar para mais pessoas. Quando você tem esses 3 ingredientes dentro do seu conteúdo, você tem um conteúdo viral. Olha só que bacana, né? Complementa esse vídeo falando um pouquinho sobre a interação e engajamento do público e como a gente gera bem-estar. E também levanta o pensamento ético, né? Será que todo meme é válido, né? Será que todo meme ele é aceito, mesmo que ele ofenda, agrida algum público, alguma pessoa? Então a gente tem sempre esse contexto, esse questionamento quando vocês entrarem no processo de criação do seu meme, não é verdade, Pro Mauro? Por favor, né? Pensem em quem é o público, quem é o personagem do meme, se vale a pena, se fosse com você. São coisas simples, mas que precisam ser pensadas. Muito bem. Então, no nosso segundo momento, vocês irão aí trabalhar com uma oficina, olha só na tela. Organize uma roda de conversa em círculo e pesquisem sobre o gênero meme. Que relações vocês poderiam traçar entre os memes e a viralização? Produza um metameme, ou seja, um meme sobre memes. O formato do meme fica à escolha de vocês. Como vocês viram, nós tivemos várias linguagens aí que se comunicam com o gênero meme. Então dá para você criar vídeo, áudio, texto, enfim. O que você busca quando você pensa em meme dentro do seu processo criativo? E também na sua temática, qual a crítica, qual a brincadeira, sempre pensando no formato também de um conceito ético, tá certo? Temos o box indicando aí a visita ao Museu do Meme, para que você possa fazer esse estudo do meio, tá certo, gente? E temos um dos nossos momentos finais aí, ó. O que aprendemos hoje? Pesquisamos e refletimos sobre a história e conservação do gênero meme. Como tivemos uma pequena conversa sobre viralização. E o que vem por aí? Pesquisa e criação de memes. Nós vamos entrar dentro desse processo criativo. E um estudo sobre o meme publicitário, tá certo? Não esqueçam de marcar as impressões de vocês, as atividades que vocês desenvolverem na comunidade escolar, com o professor, ou também de forma assíncrona, para que a gente possa trocar aí um pouco de ideia sobre essa temática. Para você, estudante que está desenvolvendo o seu processo de pesquisa assíncrono aí, ou seja, você sozinho, temos sempre a nossa indicação. Olha só com os elementos sonoros. Os estudantes podem pesquisar e realizarem leituras interpretativas de memes, vinculados nas redes sociais, explorando a viralização e responder as perguntas norteadoras na nossa aula. Ou seja, tudo que nós fizemos aqui você pode construir dentro do seu processo de pesquisa. Assista vídeos que falem sobre memes e sua relação com marketing publicitário nas redes sociais. De novo, não esqueça de marcar o Pro aí para que a gente possa ter um pouquinho desse feedback que vocês construíram dentro do processo de pesquisa, tá certo, gente? Pro Mauro, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço a oportunidade de conversar sobre um assunto tão divertido. Eu adoro, né? Eu acho que é muito gostoso falar sobre esse meme. Muito obrigado pela sua participação. E, gente, não se esqueçam de avaliar a nossa aula, tá certo? Para que a gente possa construir um processo sempre evolutivo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.